TV Assembleia, a TV do nosso povo. Boa tarde, senhoras e senhores, presentes ao auditório Murilo Aguiar. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Albuquerque, e o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, deputado Neto Nunes, atendendo ao requerimento da deputada Eliane Novaes, realizam esta audiência pública para discutir a agenda de ações que faz parte da pauta do Dia Mundial da Água. Para iniciar e presidir os trabalhos, convidamos Sua Excelência, a senhora deputada Eliane Novaes. Próxima da outra. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente recebe a comunidade aqui que quer fazer essa discussão intensa sobre a questão da água no nosso estado do Ceará. Agradecer ao deputado Neto Nunes, que não pôde comparecer, mas nos permitiu que presidisse aqui os trabalhos e dizer da nossa alegria de também poder hoje, né? Sempre, todo ano, nós fazemos uma sessão solene no Dia Mundial da Água. Mas esse ano, né, devido à seca e aos problemas dos reservatórios e à intensidade desse assunto, nós resolvemos fazer, então, uma discussão numa audiência pública e chamar todos os atores que possam fazer essa reflexão tão importante. Então, eu queria convidar aqui para a mesa a senhora Amélia Menezes, representando aqui o nosso presidente da CAGES, André Facó. Hoje, a Amélia é gerente do meio ambiente na CAGES, é uma funcionária de carreira. Obrigada, Amélia, por aceitar o convite. Nós convidamos também o senhor Giane Peixoto Lima, que é o nosso palestrante, é assistente da diretoria de operação da COGÉ, é um técnico e, com certeza, o Giane vem aprofundar sobre a questão dos reservatórios e como está essa reserva hídrica nas bacias do estado do Ceará. Nós convidamos também o coordenador, e aqui eu cometi uma falha, eu queria convidar o deputado Lula Moraes para sentar aqui ao meu lado, o deputado que também defende o meio ambiente. Portanto, deputado, desculpa não ter lhe chamado anteriormente, mas é um prazer tê-lo aqui do nosso lado. Convidar o coordenador-geral do Sindiágua, Jadson Sarto, para a mesa, que vai lançar hoje aqui a campanha de uso consciente da água, e essa foi uma das reflexões que nós trouxemos para essa audiência, foi o lançamento dessa campanha. E nós queríamos convidar também o coordenador de gestão de recursos hídricos, doutor Paulo Miranda, representando aqui o secretário de recursos hídricos, o senhor César Augusto Pinheiro. A gente agradece pela participação. Convidamos o coordenador de saneamento, o senhor Alceu Galvão, representando aqui o conselheiro-presidente, o senhor Fábio Robson Timbó, né, representando a ARCE. A gente agradece também. E a Tereza Neumann, essa guerreira, mulher, que preside o Sindicato dos Engenheiros, que sempre está nos contribuindo aqui para as grandes reflexões aqui nesta casa. Eu queria desculpar que nós estamos provisoriamente realizando todas as audiências nesse auditório, porque está tendo uma reforma
aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e essa reforma está nos impedindo de fazer essas audiências no complexo das comissões, onde é um ambiente mais confortável e, portanto, a gente está com uma certa limitação. Então, portanto, a mesa fica sempre tendo que fazer um ajuste e essa reforma tem impedido que... Né? Então, nós estamos dispondo somente do auditório Murilo Aguiar. Vamos dar início. Celebrado mundialmente desde 22 de março de 1993, o Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Em 10 de dezembro de 2002, o Senado brasileiro aprovou o Dia Nacional da Água através do projeto de lei do deputado Sérgio Novaes, do PSDB cearense. O texto destaca do PSB cearense. O texto destaca que esse deverá oferecer à sociedade brasileira a oportunidade e o estímulo para o debate dos problemas e a busca de soluções relacionadas ao uso e à conservação dos recursos hídricos. Assim sendo, a deputada Eliane Novaes requereu à Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca esta audiência pública, com o objetivo de discutir a agenda de ações que faz parte da pauta do Dia Mundial da Água. Deputada Eliane Novaes prossegue com os trabalhos. Nós agradecemos a mestre de cerimônia e vamos dar início aqui, fazendo algumas reflexões que eu acho que cabe aqui. Primeiro, saudar a todos, né, a todas que estão aqui nessa audiência, o deputado Lula Moraes, que tem nos ajudado também nessa reflexão, e atendendo aqui também a solicitação do Sindiágua, que nos, né, fez essa reivindicação de fazermos uma audiência pública no sentido de discutirmos a situação da água em todo o estado do Ceará. Nós estamos no 3º ano de seca e há uma dificuldade, né, por parte do governo em minimizar esses impactos, embora tenha algumas ações encaminhadas, e nós sabemos que esse é um grave problema de estiagem. E nós vamos aqui ver o que, né? E aí o Giane está aqui e outros companheiros do Estado para apresentar também essas ações e nós colocarmos aqui algumas dificuldades que ainda são, né, claras e que não foram resolvidas ainda a contento. E, portanto, eu acho que a audiência tem essa característica de cobrar mais ainda ações emergenciais por parte do governo. E a gente coloca aqui esses 2 projetos, deputado Lula Moraes, que nós encaminhamos, e espero que o plenário 13 de maio nos ajude a aprovar. Um primeiro logicamente, que é um projeto de indicação da deputada Eliane Novaes, mas que os deputados podem nos ajudar a sensibilizar o governo a aprovar, que dispõe sobre a realocação do recurso orçamentário para a campanha de uso consciente de água no estado do Ceará, em ano de estiagem. Nós estamos com 3 anos, sabemos que nenhum ano o governador ofereceu essa campanha, no sentido da população do Ceará se conscientizar que tem que racionar e saber usar a água conscientemente, né? Muitas propagandas institucionais são feitas, mais propagandas para o governo, né? Mas de uso consciente da água não existe nenhuma, e essa é uma das cobranças que nós estamos fazendo ao governo do Estado do Ceará. Sabemos que em São Paulo está sendo feito isso, e o resultado tem sido satisfatório, e nós precisamos aqui, no Estado do Ceará, também fazermos esse encaminhamento. E aí, parabenizar o Sindiágua por essa iniciativa, que é uma iniciativa que também deveria se estender para o governo do Estado do Ceará. Então, em anos de seca, 30%, né, no mínimo 30% da propaganda institucional deveria ser usada para o uso racional da água. E o nosso segundo projeto que dispõe sobre a concessão do desconto da tarifa de água e esgoto para o usuário da ACAGES, que comprovar a redução do consumo de água durante o ano de estiagem. Então, aqueles consumidores que reduzirem o seu consumo de água, né, teriam, no ano de estiagem, essa concessão desse desconto. Então, nós estamos fazendo uma proposta aqui
para o governo e esperamos que esses 2 projetos contribuam, né, de forma efetiva para minimizar essa situação. A outra situação são os carros-pipas, deputado Lula Moraes. Nós sabemos que, né, os municípios estão precisando, e isso tem acontecido com muita frequência, esses carros-pipas têm chegado no interior do Estado a água contaminada, né? Isso é uma água, já é sofrido o período de estiagem, e chegar ainda as águas dessa forma contaminadas, então nós estamos cobrando a maior fiscalização da coleta dessas águas que levam até o interior do Estado e que chegam lá para a população a água contaminada. E, por fim, a questão das cisternas. As cisternas que o governo federal forneceu, né? Nós sabemos que tem algumas, eu que estou andando o Estado como um todo, nós estamos vendo essas cisternas encalhadas, elas estão em depósito a céu aberto, e ainda, né, e aí é uma grande dificuldade dos municípios, é não ter o recurso para a compra do material para a instalação das cisternas. Então, isso vem desde o ano passado, né, acontecendo isso. A gente que passa, nós temos várias fotografias já tiradas, que a gente tem andado o Estado como um todo, e é uma cobrança que nós estamos fazendo agora para ajudar, né, que o governo do Estado ajude aos municípios, às prefeituras, para a instalação dessas cisternas, porque a chuva está vindo e a população não está podendo coletar porque as cisternas não foram instaladas ainda. Então, nós estamos colocando, principalmente, essas situações. Outras situações nós vamos apresentar no decorrer aqui da nossa audiência. São muitos dados que nós temos, inclusive eu trouxe aqui dados da ONU, né, que diz, e aqui eu queria só desse alerta, que eu acho que é importante nessa minha primeira fala, deputado Lula, eu peguei hoje essa matéria, alerta da escassez, 50 anos. Este é o tempo estimado para que metade da população mundial conviva com a escassez crônica de água, caso nenhuma providência seja tomada para conter o consumo indiscriminado do uso desse recurso natural. Então, esse é um alerta que está sendo feito, né, por conta dessa questão da ausência d'água, é no mundo todo, mas nós sabemos que o Brasil, né, tem grandes reservas, nós sabemos que ele tem 12% das reservas mundiais de água potável, e nós temos aqui o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do planeta, que é o sistema aquífero Guarani. Então, o que precisa é melhor, e aí, né, a nossa tarefa aqui, como deputado, e fiscalizar e monitorar o melhor gerenciamento, né, dessas águas, desses recursos hídricos, em todos os países, principalmente no Brasil, e no nosso Ceará não é diferente. Então, acho que esse foi um dado que eu quis trazer aqui para a nossa audiência. E, por fim, dizer aqui os dados de alerta do futuro do planeta, que a ONU também coloca. 40% da população mundial já enfrenta escassez de água, 2,2 milhões de pessoas morrem a cada ano por beberem água contaminada, aproximadamente 21 países já sofrem com a escassez de água. A partir do ano de 2025, teremos uma série de abastecimento de água, atingindo aí uma série crise, né, de abastecimento de água, atingindo aí 2,8 bilhões de pessoas, e o que se prevê é que existem já conflitos violentos pelo controle de água, que são registrados em 70 regiões do nosso planeta. Então, o consumo mundial de água dobra em 20 anos, esse é o dado, e a disponibilidade de água per capita no planeta foi reduzida em 60% nos últimos 50 anos. Então, esses são alguns dados da ONU que apresenta, né, e nós temos que trazer isso como alerta aqui, que ações são essas. 25% do planeta não tem acesso à água potável. No mundo, 50% da água que vão para as grandes cidades, ela é desperdiçada, deputado
Lula Moraes. Isso é muito triste, né? O desperdício de água hoje ele é inaceitável, é intolerável. E, no Brasil, esse percentual chega a 40% o desperdício de água. Portanto, nós sabemos que 99% da água existente no planeta não está disponível para o uso humano, porque é água salgada, né? E, no mundo, ocorrem 4 milhões de casos de diarreia por ano, quer dizer, de água poluída, de água não tratada, e sabemos que o tratamento de água ele é caro, né? E isso custa muito para, né, os cofres públicos. Portanto, dizer que 58% também dos municípios brasileiros não têm água tratada. Então, esses são uns dados que eu peguei hoje pela manhã, e nós precisamos, sim, fazer, e parabenizar mais uma vez o Sindiágua, parabenizar por essa ação. É uma ação de conscientização da população do Ceará, dizer que a água doce é um recurso finito, sim, né, do nosso planeta, e esse processo de tratamento de água é bastante criterioso e bastante caro para os cofres públicos. Queria só dizer que usar racionalmente a água é algo que evita desperdício. Portanto, eu acho que vamos abrir aqui, né, a audiência, eu acho que passar para o deputado Lula Moraes. Só dizer, deputado, que o uso racional de água é tão importante, uma torneira aberta, durante 1 minuto, gasta 3 litros de água. Uma torneira gotejando, gasta 46 litros de água dia. Um filetezinho de água desperdiça de 180 litros a 750 litros por dia. E uma torneira jorrando gasta 25.000 a 45.000 litros dia. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, né, nos nossos condomínios, nas nossas residências, para não desperdiçar água, que a água é um bem finito, sim. E, portanto, queria passar para o deputado Lula Moraes, que também deve ter a mesma preocupação que nós temos com relação a esse bem tão precioso e que nós precisamos preservar e cuidar dele muito bem, não só com compromisso para essas gerações, mas para as gerações futuras, porque, senão, nós vamos ter muito problema de água para aqueles, e aí a escassez aqui está prevista nos próximos 50 anos. Deputado Lula Moraes. Muito bem, Helena. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A todos e a todas, em especial os nossos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, os ouvintes da FM Assembleia, começando aqui pela nossa deputada Eliane Novaes, que é uma deputada que tem uma preocupação grande com essas questões dos interesses públicos do nosso Estado, representa tão bem aqui na Assembleia Legislativa. Saudar o companheiro Jadson, que é dirigente, coordenador do Sindiágua, o qual eu também sou diretor dessa entidade, que luta permanentemente pela democratização do consumo, do uso da água, da forma mais justa possível. E essa luta me incorporo junto, como também que sou funcionário da CAGES. Companheiro Giane, que aqui está representando a direção da COGÉ, que é uma entidade também muito importante, uma companhia, uma empresa, que hoje, dentro da gestão da água do Estado do Ceará, ela tem sido uma entidade, uma empresa importante para essa gestão racional da água. O companheiro Alceu Galvão, que é do meu conterrâneo lá de Morada Nova, que é um cabo de muita qualidade, com doutorado na área e da Agência Reguladora do Estado do Ceará. A companheira Tereza Neumann, que é engenheira, uma batalhadora também, lutadora, presidente do sindicato. Nossa companheira Amélia Menezes, também da turma da CAGES, que cede, que forma quadros nessa área do saneamento de grande qualidade. E o Paulo Miranda, que aqui é coordenador de gestão de recursos hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos. Aqui representando o nosso César Pinheiro, é isso? Grande secretário.
enfim, a todos e a todas. É um tema muito instigante, muito importante, muito estratégico, como já bem falou a deputada Helene Novaes. Ele é tão estratégico que, quando se faz uma missão interplanetária, a primeira pergunta que a NASA faz, ou a Rússia, ou qualquer um país que esteja pilotando um projeto desse, é se lá, naquele objetivo do planeta, não é se tem ouro, se tem urânio, se tem cobre, se tem água. Porque, se tiver água, é possível se pensar na vida. Então, ela é essencial à vida das pessoas, né? Não só das pessoas, ou seja, da vida animal. Então, a água é fundamental. E, por ser vital e essencial à vida, se torna mais importante ainda a preocupação com ela. Nós temos aqui essa informação de que 50% da água doce do planeta, na sua maioria, que é tratada pelas empresas de distribuição de água, cerca de 40% a 50% é perdida, é desperdiçada. E é uma água caríssima, porque é uma água que foi um custo altíssimo para poder, em toda a sua cadeia de tratamento, chegar na residência das pessoas. Então, o desperdício da água hoje é um crime, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos denunciar e combatê-lo, porque é fruto e é função dessa necessidade humana que nós temos. E dizer que o Brasil representa isso mesmo, tem esse percentual de reserva hídrica do planeta, da água doce do planeta. Nós temos aqui, junto com a América Latina, praticamente quase 18% da água doce do planeta, além do Brasil, junto com os outros países aqui dos Andes, corresponde a isso, ou seja, nós temos praticamente o continente da água, né, é o continente sul-americano, portanto, estrategicamente, é um continente importantíssimo dentro da geopolítica mundial. E o Brasil se torna isso, esse país que tem toda essa reserva hídrica, seja superficial, seja subterrânea. Diversos aquíferos nós temos já conhecimento dele. Aqui mesmo no Ceará, nós temos aqui a região do Juazeiro, do Cariri, que tem um aquífero gigantesco, dentre outros que tem ali no norte, no Pará, naquela região da Amazônia, que tem por cima e tem por baixo muita água. Então, além do aquífero Guarani, que pega aqui o cone sul da América do Sul. Então, ter o conhecimento e a importância e a estratégia da preservação dessa água, da conservação, do uso racional, é dever de todos nós, poder público e da sociedade em geral. Por isso, essa audiência se configura como grande importância, essa audiência pública. Anualmente, realizamos aqui, esse ano, pilotado pela deputada Helene Novaes, eu subscrevi este requerimento, como preocupação que tenho também sobre esse assunto. E o básico e o principal de tudo isso é nós termos a consciência que a água não pode ser tratada como uma mercadoria, onde, geralmente, o poder público, o poder econômico, ele tenta a privatização dela. E, no Brasil, teve um período muito forte da privatização, e o segmento que conseguiu se sair menos agredido foi exatamente o setor de saneamento, por uma luta forte, grande, que nós tivemos pelo movimento sindical, principalmente, especialmente, e aqui no Ceará o Sindiágua foi pioneiro, né, e serviu de exemplo para o que estava acontecendo em outros lugares, em outros estados, em outros interesses que estavam aí. E nós conseguimos impedir que isso acontecesse, e nós temos hoje uma empresa que a CAGES, que é da distribuição, importantíssima. Sem a CAGES, nós não poderíamos pensar nunca no alcance que hoje tem a distribuição de água, e água tratada. Não teríamos ainda, com muita dificuldade, o esgotamento que há, mas é uma empresa que
constituindo-se como uma empresa pública, é possível que a gente consiga, com o financiamento, principalmente no campo federal, porque o saneamento já teve uma época que foi proibido de ter investimentos no saneamento, há pouco tempo atrás, assim como era proibido construir escolas técnicas, como era proibido construir moradia, como era proibido construir redes de saneamento, com o uso dos recursos do FGTS, nós fomos muito atrasados com isso. Retomamos os financiamentos, que ainda são poucos para o desafio e os desafios que são postos, mas, de qualquer forma, o Brasil está buscando solucionar estes problemas com uma demanda ainda reprimida muito grande. A seca foi significativa no estado do Ceará, no Nordeste, no semiárido, e hoje nós estamos vendo seca até em São Paulo, problema do abastecimento de água da maior metrópole aqui, uma das maiores metrópoles do mundo, por falta d'água. Dizem que é por imprevidência dos governos, mas também por problemas de recursos hídricos. Nós estamos passando por problemas de geração de energia, por falta de água dentro dos reservatórios, das nossas hidrelétricas, de maneira que tudo isso há relação com as mudanças climáticas, há quem diga que não, há quem diga que sim. Mas, de qualquer forma, nós estamos sofrendo e o cearense conseguiu, de alguma forma, o nordestino, ter uma mitigação dos efeitos da seca sobre as pessoas. De qualquer forma, há uma dificuldade do acesso da água, que é o grande desafio, é alcançar o abastecimento de água de todas as pessoas e das comunidades, mas no que diz respeito aos efeitos da seca, que não é só a falta d'água, era a falta de alimento, era a falta de condição de vida das pessoas, em alguma coisa nós tivemos uma mitigação significativa. As cidades não estão sendo invadidas, as crianças não estão sendo fotografadas desnutridas, mortas como se fosse a gente até chamava da Biafra da África. Nós não estamos vendo as pessoas comendo calango, nós não estamos vendo as pessoas comendo sopa de papelão. Enfim, isso tudo foram medidas que foram tomadas no sentido de mitigar esse problema que acometia de forma perversa a população, que era tratada como caçaco, que era tratada como nas frentes de serviço, que não fazia nada, tirava a pedra de um lado de manhã, botava para o outro, no outro dia tirava de um canto para o outro por um prato de comida. Era como o nosso agricultor, o homem do campo, era tratado. Isso a gente deixou de ver, isso a gente deixou de presenciar. E há pouco tempo isso acontecia no nosso país, no nosso Nordeste. Então, muitas das questões estão postas para o debate e nós queremos aqui também nos juntarmos àqueles e aquelas que desejam que cada vez menos possa ter efeitos negativos do consumo da água, da utilização racional dela, dos efeitos da seca sobre a vida da população. É a luta de todos nós. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E a gente já passa a prestigiar aqui as mulheres, né? A gente só tem a Tereza aqui e a Amélia. E a Amélia, como representante da CAGES, né? A Amélia, na nossa passagem pela CAGES, eu vi a luta que a Amélia teve, né, na regularização lá das licenças ambientais. Era uma luta que eu acho que continua sem fim, não é isso, Amélia? E, portanto, ela representa uma técnica de carreira da CAGES, é uma pessoa que tem um comprometimento com a empresa e, portanto, representar aqui o presidente, eu acho que é uma honra para o presidente André Facó. Portanto, Amélia, a palavra é sua. Eu quero aqui agradecer esse convite e parabenizar aqui a Assembleia por esse tema que é da maior importância em razão da transversalidade, não é? Porque ele está envolvido em todos os segmentos da população e do planeta, não só a população humana, mas população de animais, dos seres vivos, de modo geral, e que é assim, a gente vê que é importante o tema, mas parece que não chega em muitas das pessoas. Haja vista que
a quantidade de pessoas nesse auditório. A gente precisa tocar as pessoas para sensibilizá-las em relação à importância do tema. Que parece que a água só é importante quando você abre o chuveiro ou a torneira e falta. Aí a importância parece que para aí. Você não imagina o caminho que a água segue para você, como você transporta a água para chegar na torneira de cada casa. Acho que ninguém pensa nisso aí. Por onde passa, que tipo de tratamento, de onde vem. Nós estamos trazendo água de mais de 300 quilômetros para chegar aqui para nós. Né? Então, a importância desse tema. O que eu observo é que assim, a população de Fortaleza não está muito tocada para a seca. Não falta água aqui? Então, a gente percebe nas ruas o desperdício, gente lavando o carro. Estou acostumada de ver, você não pode falar, se você falar é a cultura do eu pago, eu posso. Não é? Então, falta a questão da sensibilidade. Né? Talvez, deputado, uma campanha de uso da água, que é visto desperdício, mas ela seja permanente, a importância da água. A questão da educação, né, da gente formatar isso e passar. Vejam só, nós estamos praticamente no que se denomina, né, no conceito de seca, todas as fases da seca. A seca hidrológica, que é aquela que não acumula água nos reservatórios, a meteorológica, a agrícola, não é? E a econômica. Ou seja, o que é que o Estado vai perder da sua produção agrícola por causa dessa seca? Então, ela veio, porque às vezes você tem pouca chuva, não faz, os reservatórios não ficam totalmente cheios, mas você tem pastagem, o gado não morre, você tem uma safra, por menor que seja, e ela está se configurando aqui no nosso Estado, nessa situação. Então, o que é que a gente tem feito do ponto de vista das ações da CAGES para tentar minimizar? Nós temos alguns sistemas, já que nós fomos obrigados a suspender o faturamento pela dificuldade de água de boa qualidade, né? Uma dificuldade muito grande também para tratar esta água, porque a água bruta que está chegando nas nossas estações está muito ruim, não é? Por conta de não ter recarga, né? Então, nós temos que encarecer o tratamento com mais produtos químicos, né? Então, toda é uma preocupação, porque nós estamos ligados direto à saúde. A transversalidade vai direto na saúde pública. Então, o que significa isso? Que nós temos que correr atrás da qualidade da água para distribuir. Além disso, as comunidades rurais, ou quem não tem água, está tirando água tratada das nossas etas, aonde ainda é possível, né, tirar água, porque senão você cobra um santo e descobre o outro, cobra a população urbana ou descobre para ir para outra comunidade. Então, onde ainda é possível, nós estamos fornecendo também para os carros-pipas, seja para a população rural, seja para a população que está sem água ou com menos água, né, menor quantidade de água, que seja insuficiente. Então, é uma situação muito dramática. A gente que tem andado no interior do Estado, né, percebe todo esse conflito que está acontecendo. E, quando eu digo que a população de Fortaleza não está muito preocupada com a seca, é porque ela não chega aqui. Muitas pessoas não têm conhecimento do grau de criticidade que tem os municípios. Então, a gente está desenvolvendo cidades que antes era abastecida com manancial superficial. Dá um exemplo aqui de 2 cidades, Alcântaras, aqui na Zona Norte, Quiterianópolis, aqui no Sertão Central, eram abastecidas com mananciais subterrâneos, suas barragens ficaram completamente exauridas, e nós perfuramos os poços, né, na tentativa de achar água subterrânea. Caridade é outro exemplo aqui próximo. E achou? Achou. Hoje elas estão abastecendo com água destes poços, e há outras que nem acham. Porque, às vezes, você acha quantidade e a qualidade da água é salobra. Então, você não tem como, não tem onde, com que diluir, com outra água de boa qualidade que você possa fazer essa diluição.
Então, nós estamos vivendo esse drama. E, assim, eu gostaria de chamar a atenção disso, que a gente vem trabalhando isso. A gente recebe, em média, a CAGES, ela tem a concessão em 150 municípios do Estado, 184. São 237 sistemas entre distritos, entre sedes municipais, justiça e comunidades outras, né? Então, é uma situação muito crítica da nossa parte. A gente recebe, em média, por dia, assim, uns 40 pedidos para resolver esses problemas. Temos também dentro, internamente, um programa de manutenção dos postos existentes nesses municípios, né? De limpeza, de retirada e colocar de novas bombas, porque, às vezes, você dimensionou um poço com a vazão X, e como não teve recarga, ele vai diminuindo a vazão. Então, você se obriga a substituir o equipamento de bombeamento. Então, toda essa situação nós estamos vivenciando lá. Digo a vocês que não tem sido fácil para quem lida diretamente com o problema, que é a nossa situação hoje. Então, a gente está, assim, evitando todos os esforços, tanto na quantidade quanto na qualidade. Vocês vão me perguntar, e vocês estão abastecendo 100% muitas dessas comunidades? Não, a gente tem feito um esforço muito grande, muitas cidades do porte de Crateús e de outras, a gente tem que fazer rodízio, não é? Tem que fazer o racionamento, tem que fazer dia sim, dia não, como forma de todas as pessoas terem água, ter acesso à água. Então, esse é o nosso grande drama hoje aqui, que a gente está trabalhando. Okay? Obrigada, Amélia, por trazer até nós, né, a gravidade, a criticidade da situação. Né? Logicamente, nós estamos chegando no 3º ano de seca e isso tem se intensificado, né, e provocado essa situação difícil no nosso Estado. Nós vamos ouvir agora a Tereza Neumann, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros, e, portanto, trazer sua reflexão aqui nessa audiência. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa da deputada Eliane Novaes. Obrigada, e a todos os presentes na pessoa do deputado Lula Moraes. Como representante de uma entidade, né, de profissionais da área tecnológica, que congrega aí os engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos e arquitetos também, nós não poderíamos, de forma nenhuma, ficar alheios a uma discussão dessa natureza. Até porque os profissionais, todos esses profissionais, eles têm algum tipo de envolvimento, quer no setor público ou iniciativa privada, quando o assunto são recursos de todas as naturezas, né? Recursos naturais, recursos construídos, questão da recursos não naturais, né? Que são qualquer produto, né, que seja gerado, e a questão da água realmente é muito séria. Nós entendemos que, eu concordo plenamente aqui com a Amélia, que nós tenhamos que ter uma campanha, assim como várias outras que se vê veiculadas aí nas nossas mídias, uma campanha permanente. Porque nós não precisamos pensar na água só no momento em que nós estamos vivenciando essa situação. E eu até tenho brincado e dito o seguinte, com certeza agora nós vamos encontrar uma saída para a seca, porque ela está atingindo agora o sul. Enquanto era só o Nordeste, eu acho que a coisa andou de uma forma muito lenta, né? Porque, se nós pensarmos no 15, né, nós vamos ver aí quantos anos nós temos falando na mesma história. É certo que tem sido feito uma série de ações, se tem tido programas governamentais voltados para reduzir as calamidades, né, que nós sempre vimos com relação à seca, mas não é o suficiente. E a prova disso é o que estamos vivenciando agora. Porque, da forma como nós temos, em maioria, a produção tanto da energia, não é, como também a questão da água,
sendo uma coisa assim prioritária, e quando se trata de produção de energia, sendo em recursos hídricos, na hora que não chove, nós temos aí todo um desordenamento, até mesmo do setor econômico, de tudo. E eu entendo, assim, que nós entendemos que é preciso realmente conscientizar, nos conscientizarmos, né, todos, da importância de usarmos a água de uma maneira correta, porque isso não acontece. Com certeza, se nós botarmos a nossa consciência para pararmos e formos pensar, cada um de nós cometemos algum tipo de irregularidade ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, também, nós entendemos que devemos cuidar rapidamente para transformar a questão das medições coletivas, principalmente nos condomínios, em individuais, porque essas medições coletivas, elas acarretam uma falta de zelo, de cuidado com a utilização da água, porque simplesmente distribuída os custos, né, para todos, quando uns preservam e outros gastam com seu menor zelo. A outra questão é incentivarmos a prática do reuso de água, não é? Que já tem muitos estados, muitos municípios, que, inclusive, já têm leis específicas que obrigam, nos projetos iniciais, em construções, você, vamos dizer assim, fazer um tratamento da água para reutilizar de maneira em jardinagem, de descargas e tudo. A outra coisa seria essa redução da perda nas tubulações entre a produção e as residências, e o ponto de consumo. Porque tanta tecnologia que nós temos, será possível que não dá para as concessionárias, né, de água, passarem realmente a investir maciçamente em tecnologias que evitem esse desperdício, porque nós sabemos que chega aí até a 40%. E eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que também partir para a dessalinização da água. E eu vejo assim que nós temos que correr para ver essa questão aí da aprovação, né, de projetos que venham realmente obrigar, fazer com que as pessoas paguem, né, pelo mau uso da água, de uma forma ou de outra. E também dos que poluem os recursos hídricos. Porque, na medida que nós consumimos de uma forma errada e poluímos os nossos recursos, cada vez mais essa água tende a reduzir. E uma coisa que também nós temos que nos preocupar, que é muito assim, contributiva com o aumento do consumo, é que realmente as pessoas estão melhorando a sua faixa de renda. E, a partir daí, muitas dessas famílias estão saindo de áreas de risco, de favelas, e estão indo para lugares onde consumiam, mas não de uma forma regular, tipo, que tem a ligação de água, né, e pode utilizar e participar do processo até de ser contabilizado, né, servir como um ser humano a mais que vai contribuir com aquele percentual, né, de uso de água diária, porque vai passar a ter chuveiro,